No norte da Síria, a um pulo de gato da fronteira com a Turquia, ficava a base aérea militar de Menag. Erguida pelo governo sírio lá nos anos 70, a base abrigava uma frota de aeronaves militares, de helicópteros de ataque a caças. Sua localização estratégica, pertinho de rotas de suprimentos vitais e cidades importantes, fazia de Menag um trunfo militar e tanto. No comecinho de 2011, a Síria foi engolida pela Primavera Árabe. O país, que até então vivia sob um regime autoritário, começou a sentir os ventos de mudança que varriam o mundo árabe. As ruas, antes silenciosas, foram tomadas por vozes clamando por liberdade e justiça. Protestos contra o regime do presidente Bashar al-Assad pipocavam por todo o país, igual faísca em palha seca. Jovens, idosos, homens e mulheres, todos se uniram em um só coro, exigindo o fim da repressão e a implementação de reformas democráticas. As praças e avenidas se transformaram em palcos de manifestações pacíficas, onde a esperança de um futuro melhor era o combustível que movia a multidão. O que começou pacífico, num piscar de olhos, se transformou em conflito armado. A resposta do governo foi rápida e brutal, com forças de segurança reprimindo os manifestantes com violência. A tensão aumentou e o país mergulhou em um ciclo de violência e caos. As ruas, antes cheias de vida, agora eram cenários de confrontos sangrentos, com grupos rebeldes partindo para o tudo ou nada contra as forças do governo. A situação se agravou ainda mais. O que antes era um movimento por mudanças pacíficas se transformou em uma guerra civil. Os rebeldes, determinados a derrubar o regime de Assad, se organizaram e começaram a atacar alvos estratégicos. A base aérea de Menag, símbolo do poderio militar de Assad, virou alvo dos rebeldes rapidinho. A batalha pela base foi intensa e simbolizou a determinação dos rebeldes em desafiar o regime. A guerra civil na Síria estava apenas começando, e o país nunca mais seria o mesmo. Lá por meados de 2012, grupos rebeldes como o Exército Livre da Síria, o famoso ELS, lançaram seus primeiros ataques contra a base aérea de Menag. Os rebeldes, na maioria desertores do exército sírio e combatentes locais, estavam mais perdidos que cachorro em dia de mudança, mal equipados e desorganizados. Seus ataques iniciais, usando principalmente armas leves e RPGs, foram facilmente repelidos pelas defesas aéreas da base, que não deram moleza. Apesar dos tropeços no começo, os rebeldes enfrentaram inúmeros desafios e dificuldades. A falta de recursos, a desorganização inicial e a resistência feroz das forças governamentais tornaram a missão ainda mais árdua. No entanto, os rebeldes não desistiram da ideia de tomar Menag. A base aérea se tornou um símbolo de resistência e um objetivo estratégico crucial para o avanço da sua causa. A obsessão por Menag cresceu a cada dia, alimentada pela esperança de uma vitória decisiva. Os líderes rebeldes sabiam que controlar a base poderia mudar o rumo do conflito. Eles montaram um cerco à base, planejando cada movimento com precisão. Como quem cerca um formigueiro, os rebeldes se espalharam ao redor da base, prontos para cortar qualquer rota de fuga. A estratégia era clara: isolar a base, cortar suas rotas de suprimentos e enfraquecer as defesas inimigas. Cada soldado sabia da importância de sua missão e estava determinado a cumprir seu papel. Cortando suas rotas de suprimentos, os rebeldes esperavam sufocar a resistência dentro da base. As estradas foram bloqueadas, os caminhos foram destruídos e qualquer tentativa de reabastecimento foi frustrada. E bombardeando-a com foguetes e morteiros, os rebeldes mantinham a pressão constante. As explosões ecoavam dia e noite, criando um cenário de destruição e caos. O governo, é claro, não ficou de braços cruzados.
determinado a manter o controle, respondeu na lata com ataques aéreos e bombardeios de artilharia, tentando quebrar o cerco rebelde. Os ataques eram implacáveis, mirando tanto os rebeldes quanto áreas civis próximas. A destruição se espalhava e o sofrimento da população aumentava a cada dia. As bombas atingiam tanto as posições rebeldes quanto as áreas civis, causando danos colaterais devastadores. A linha entre combatentes e civis se tornava cada vez mais tênue. A briga por Menag virou um cabo de guerra sangrento, com ambos os lados sofrendo pesadas baixas. O campo de batalha se transformou em um cenário de horror e desespero. Um verdadeiro fla-flu que parecia não ter fim, com a luta se arrastando por semanas, meses, sem uma resolução à vista. A batalha por Menag se tornou um símbolo da brutalidade e da incerteza da guerra. Em 2013, um novo personagem entrou nessa história. O famigerado Estado Islâmico do Iraque e do Levante, o famigerado ISIS. Com sua ideologia extremista e táticas brutais, o ISIS se espalhou pela Síria como rastilho de pólvora, muitas vezes entrando em rota de colisão com outros grupos rebeldes, incluindo o próprio ELS. A chegada do ISIS deixou a situação em Menag mais complicada que samba com chula. Nos meses seguintes, a luta por Menag virou uma guerra de resistência, uma batalha que parecia não ter fim. Era um jogo de gato e rato, onde cada movimento era crucial e cada erro poderia ser fatal. Os rebeldes, agora com o ISIS no pedaço, intensificaram suas ações, trazendo mais caos e destruição para a região. Continuaram a bombardear a base com artilharia pesada, tentando enfraquecer as defesas do governo, e a lançar ataques de vez em quando, utilizando táticas de guerrilha para surpreender as forças governamentais. O governo, por sua vez, respondia com ataques aéreos devastadores, tentando ganhar vantagem no campo de batalha, e tentativas de romper o cerco, enviando comboios militares e veículos blindados para avançar sobre as linhas inimigas. Os dois lados sofreram baixas pesadas, com muitos soldados feridos e mortos em intensos tiroteios. E a população civil, no meio do tiroteio, coitada, acabou ficando ferida, sofrendo as consequências de uma guerra que parecia não ter fim. A cidade de Menag, outrora um lugar de vida e esperança, agora estava em ruínas, com edifícios destruídos e ruas desertas. Organizações humanitárias tentavam ajudar, distribuindo alimentos e suprimentos médicos, mas a situação era desesperadora. Crianças e famílias inteiras procuravam refúgio, tentando escapar do horror da guerra, mas muitas vezes sem sucesso. Enquanto isso, a comunidade internacional buscava uma solução, com diplomatas negociando acordos de cessar-fogo, na esperança de trazer paz à região. Mas para os soldados no campo de batalha, cada dia era uma luta pela sobrevivência, com momentos de descanso raros e preciosos. Operações noturnas se tornaram comuns, com patrulhas e ataques sob a cobertura da escuridão, aumentando ainda mais a tensão e o perigo. A paisagem devastada pela guerra era um lembrete constante da brutalidade do conflito, uma longa e sangrenta batalha de atrito que parecia não ter fim. Breaking news. Em agosto de 2013, depois de mais de um ano de pancadaria, a base aérea de Menag finalmente caiu nas mãos dos rebeldes. A vitória foi um golaço para a oposição síria, mostrando que eles eram capazes de tomar uma base militar importante. A queda de Menag foi um baque para o governo Assad, tanto no lado militar quanto no moral. Com Menag nas mãos, o ISIS tratou de colocar ordem na casa, consolidando seu controle sobre a base aérea e expulsando os outros grupos rebeldes da área. A base virou quartel-general para o ISIS lançar novos ataques contra as forças do governo e seus rivais rebeldes. Mas a presença do ISIS na região também trouxe consigo um rastro de terror, execuções sumárias,
sequestros e outras atrocidades se tornaram rotina. A conquista da base aérea de Menag mudou os rumos do conflito sírio. Perder a base deixou o governo com um buraco no peito, sem um ponto estratégico no norte da Síria, enfraquecendo sua capacidade de realizar operações aéreas e terrestres na região. A queda de Menag abriu caminho para os rebeldes, incluindo o ISIS, dominarem o norte da Síria. A briga por Menag também teve reflexos na vizinhança. A Turquia, que faz fronteira com a Síria, ficou de orelha em pé com a crescente influência do ISIS na área. A queda de Menag fez o número de refugiados sírios na Turquia explodir, sobrecarregando os recursos e a infraestrutura do país. O conflito na Síria, tendo Menag como exemplo, virou uma dor de cabeça regional com grandes implicações geopolíticas. A batalha pela base aérea de Menag é uma página triste na história, um exemplo cruel do preço que se paga em conflitos armados. A batalha deixou um rastro de centenas de mortos, tanto combatentes dos dois lados como civis inocentes. A destruição e o êxodo em massa da população tiveram um impacto devastador na região. A história da base aérea de Menag é um retrato em miniatura da Guerra Civil Síria. Um conflito brutal e cheio de nuances, manchado por atrocidades de todos os lados, intromissão estrangeira e um sofrimento sem tamanho. Menag serve como um alerta, um lembrete da urgência de uma solução pacífica para a Síria,